Oi, eu sou o Francis e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre tipo e instância. Essas duas características de família que tiram o sono de muita gente. Vamos lá? Aqui eu tenho esse projeto do próprio Revit e eu vou tentar explicar para vocês algumas diferenças. Quando a gente tem aqui, por exemplo, essas esquadrias, a gente pode clicar nelas e a gente vai ver dois tipos de características. Os elementos que a gente vai ter aqui nas próprias propriedades, então, esta porta ela tem essas propriedades aqui, como a característica de nível, a altura em relação ao nível, algum tipo de material, finalização, imagem, comentário, marca do elemento, enfim, a fase que foi criada, várias informações. E a gente também tem como ir aqui em editar tipo. Quando a gente vai em editar tipo, a gente tem outras informações ou algumas informações que podem ser as mesmas, tá? Depende muito da família. Então, por exemplo, a função dela, material dela, como a gente já tem material lá dentro, algumas especificações de dimensão, outras informações como modelo, site, descrição. Então, várias informações, tanto nas propriedades quanto nas propriedades de tipo. Qual que é a diferença de cada uma delas? Só para vocês entenderem um pouco mais, quando a gente vai aqui nos elementos que a gente tem nos componentes, vocês vão ver, por exemplo, que a gente tem uma família de portas e aqui dentro a gente tem outras especificações da mesma família, dimensões diferentes. Esses aqui são os tipos. Todo tipo é uma família com alguma característica. Então eu tenho esta família de porta com o tipo de 1,5 por 2,10, de 1,75 por 2,10, de 1,73 por 2,13. E cada locação dela no meu projeto é uma instância diferente da outra. Por quê? Porque essas duas esquadrias que são iguais, elas podem ter marcas diferentes. Então aqui ó, eu tenho a marcação 103 e aqui eu tenho a marcação 104. São duas informações diferentes para um mesmo tipo. Se eu selecionar as duas, vocês vão ver que as informações podem acabar mudando. Então a marca já sumiu. Por quê? Porque são diferentes. Elas estão no mesmo nível, então elas têm uma característica de instância igual, mas nem todas. Porém, as características de tipo serão todas iguais, entendeu? Aqui do lado eu juntei esses elementos para a gente entender. Eu tenho aqui dois tipos de família e 4 instâncias. Então, família de porta de giro, nessas especificações, a gente pode ter, por exemplo, uma porta aqui com uma janela de vidro. Isso daí vai ser um outro tipo. Então, aqui dentro do meu projeto eu tenho 3 famílias de porta. E eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 5 tipos. Agora, as instâncias, elas vão depender do meu projeto. Então, eu tenho aqui uma instância onde eu posso colocar ela no nível 2. Ou aumentar a altura dela. Então, por exemplo, por mais que elas tenham dimensões diferentes, são 2 tipos aqui dentro da mesma família, o que eu posso fazer? Colocar o mesmo tipo, só que mudar a instância dela, como a marca, quando ela foi criada na fase, ou, por exemplo, a altura dela em relação à minha edificação. Se eu vir aqui no meu 3D, o que a gente vai ter? Ó, a altura dela. Então, ó, é o mesmo tipo, porém com 2 características de instâncias diferentes, assim como essas duas esquadrias. Elas têm 2 tipos, porque cada uma tem uma dimensão, só que elas têm as mesmas características de instância. Conseguiu entender um pouco a diferença? Sempre quando a gente vai criar um parâmetro, a gente tem que levar em consideração isso. Ele é de tipo ou ele é de instância? Instância é quando eu vou dizer que um determinado elemento, por mais que ele apareça várias vezes no meu projeto, só aquele elemento vai ter tal característica, tal altura, tal dimensão, tal material. Eu posso ter uma característica de instância de material. Por exemplo, essas portas, eu posso ter a mesma dimensão, mesma família, mesmo tudo. Só que eu quero que a característica de material seja diferente. Então eu posso ter pintura branca, pintura amarela, pintura vermelha, pintura azul. Ou eu quero que essa característica seja comum a todos, então eu posso colocar ela como instância. Ou seja, todas as portas daquela família vão ser iguais, a não ser que eu crie uma cópia e mude o material dela.
Aí todos a partir desse tipo vão ter características iguais. É muito bacana a gente estar trabalhando com isso. Ele é um pouquinho complicado, ele parece complicado, mas na verdade é só uma questão de se habituar a utilizar esse tipo de informação. Agora não se perde mais, tipo em instância. Amanhã eu vou falar sobre uma das ferramentas do Revit muito legais, principalmente para estudos de viabilidade, o estudo solar. Não perde!